Bom, pessoal, essa semana eu tive uma conversa bem interessante aí com um amigo de trabalho, né? Na verdade, a gente estava discutindo um pouco sobre sondagem, que por sinal, né, faz as jus aí ao curso que eu estou em processo de desenvolvimento aí e divulgação para vocês. Mas qual que foi o foco basicamente dessa conversa? Em um determinado momento, eu comentei com ele que é muito útil a sondagem a trado, assim como a SPT, né? Mas muitas vezes a realização de campanhas de sondagem a trado, elas nos dão algumas informações muito rápidas e importantes para a gente definir ou tomar algumas ações. E aí entrou naquele processo de discussão, pô, mas sondagem a trado não dá informação nenhuma. Então, para que você vai fazer? Para que você vai despender tempo fazendo? Você já faz logo ali a sondagem SPT e às vezes até uma sondagem rotativa. Mas aí eu percebi que talvez esse, vamos dizer assim, descontentamento desse meu companheiro aí é justamente pelo desconhecimento muitas vezes das informações que a gente pode coletar por meio desses ensaios rápidos e baratos. Então eu resolvi, falei, poxa, será que isso daí é dúvida de mais alguém? Né? Eu resolvi trazer para esse campo de discussão. Para vocês entenderem um pouco, então basicamente, vamos colocar assim em um contexto, nós temos a sondagem a trado, denominada ST, e nós temos a sondagem a percussão, denominada SPT, Standard Penetration Test. Cara, isso daqui é um ensaio, né, notem, largamente utilizado no Brasil e no mundo. Óbvio, nós temos diversas particularidades associadas aos ensaios e, obviamente, aos resultados em diferentes partes do mundo. No Brasil, nós temos a NBR fazendo toda a regência e estabelecendo as normativas e regras tal qual a necessidade do nosso país, ou atendimento às necessidades no nosso país. Obviamente nós temos aqui caracterização dos tipos de equipamento, consequentemente para nós termos os dados associados a esses equipamentos e a esse ensaio de forma padronizada. Se eu fizer um ensaio SPT lá no sul do Brasil, eu preciso ter a garantia tal qual lá no norte ou no sudeste nós tenhamos informações bem próximas. Por que eu digo próximas? Nós temos N tipos de equipamentos, consequentemente N energias de cravações, e essas energias elas interferem nos resultados. Só para vocês terem ideia, no Brasil nós chamamos o número SPT, que é aquela informação que você obtém no relatório de ensaio SPT dos últimos 30 centímetros penetrados pelo amostrador, de NSPT 72. Isso daqui geralmente é omitido nos relatórios, porque na verdade isso daqui diz respeito à energia de cravação, ou 72% de eficiência do meu equipamento, e pasmem, o equipamento brasileiro ele apresenta a maior eficiência ante aos outros equipamentos que são largamente utilizados no mundo. E nós temos também uma boa referência aí nos equipamentos americanos, que é o N60, NSPT 60. Bom, vamos deixar de lado um pouquinho isto e vamos focar então nessa discussão que eu tive com, deixa eu apagar aqui, que eu tive com esse companheiro de trabalho. Aqui, beleza. Bom, o que eu obtenho então de informação na sondagem a trado que de fato torna ela interessante? Primeiro que torna ela interessante é o preço, barato. E o prazo é rápido. Você não precisa de muito equipamento, você não precisa de gente especializada, você precisa de uma pessoa ou duas que consiga executar o furo com o equipamento, né, com o trado, armazenar essas amostras, categorizar,
a amostra 1 a 1 metro, a amostra 2 a 2 metros, a amostra 3 a 3 metros, ou ST1 1 metro, ST1 2 metros, furo 1 a 2 metros é essa amostra. E a partir daí você obtém as informações, que a gente vai chegar lá. Só para vocês entenderem também, nós podemos fazer a sondagem a trado de forma manual, 2 sujeitos fazendo ali, né, rodando o trado. Existem diferentes tipos de trado possíveis de serem utilizados, e a ideia dos trados é recuperar a amostra em diferentes camadas. Você pode ter a sondagem a trado de uma forma automatizada ou semi-automatizada. Aqui vocês estão vendo na tela uma semi-automatizada. A automatizada eu tenho acoplado ao meu caminhão um trado e esse trado fura aí quantos metros for necessário. Então é uma automatizada. O interessante da sondagem a trado ela é aplicável a materiais ou solos coesivos. Imagina se eu não tiver coesão no solo, o furo vai fechar. Imagina fazer uma sondagem a trado, um furo a trado e em areia. Na hora que você vai tentar tirar a amostra, o furo fecha e toda a amostra que está presa no seu trado ela cai. Então, ela é aplicada em solos coesivos. Ela é aplicada em solos com uma resistência média de SPT, né, que seria os golpes para penetração dos 30 centímetros, de até 15 golpes. Quando você tem uma resistência muito grande, você precisa ir para outras metodologias, que é a metodologia de lavagem do furo, por exemplo, que não é aplicada ao método ST. E óbvio, você não vai conseguir penetrar, você não vai conseguir avançar em furos que fecham, né? Às vezes você está fazendo um furo e em uma determinada camada você encontrou um solo não coesivo e esse solo fecha o furo, você não vai conseguir avançar. O interessante da sondagem a trado é que nós temos uma condição ótima, que é até 6 metros, você tem uma informação muito boa, viável, e você consegue executar em diferentes graus de dificuldade até uns 15 metros aproximadamente. Isso eu estou falando utilizando os próprios equipamentos que sejam da sondagem SPT, tá? Que é o trado da sondagem SPT, o próprio as manivelas, né? Na verdade as chaves de grifo e tudo que tem que seja possível. Bom, mas e aí, Rafael, o que eu tiro de informação interessante nessa sondagem? Porque até agora você só me falou que eu consigo furar o solo, pronto. Imagina, se eu consigo furar esse solo em diferentes camadas, eu consigo recuperar aquela amostra. Então eu consigo pegar aquela amostra, primeiro identificar, pô, isso daqui é um solo o quê? Tem coesão? Opa, amassei aqui, tem coesão. É uma coesão, você não vai saber o quanto por enquanto. Será que esse solo ele apresenta uma possibilidade de compactação legal para eu usar como material de aterro, um material de empréstimo? Se você pegar uma quantidade suficiente de material, dependendo do diâmetro do trado, você consegue coletar essa amostra, levar para um laboratório, fazer um ensaio de compactação. Então, aquela grande área que você tem para explorar, identificar se é uma área de material, né, se é um material, uma passível ou uma possível área de material de empréstimo, se o solo ali é bom, o ensaio a trado, que seja com um caminhãozinho, você consegue executar. Você consegue identificar. Eu consigo fazer um ensaio de granometria para identificar se eu tenho uma curva ótima naquele meu material, se às vezes eu vou precisar fazer uma blendagem ou fazer um melhoramento desse solo com cal, por exemplo. Então você tem essas informações. Eu consigo fazer um ensaio LL, LP e eu consigo identificar então, né, por meio do ensaio de Casagrande, eu consigo identificar a característica desse meu material quanto a presença de argila, por exemplo, quanto a coesão desse meu material. Então tudo isso é possível. E outra, eu consigo identificar às vezes a profundidade daquela camada, daquele material que é do meu interesse. Se eu tenho um solo argiloso, eu vi que até 6 metros eu tenho esse solo, a partir desses 6 metros eu tenho um silt, opa, mudou. Quer dizer que naquele ponto, a minha sondagem, a 6 metros de profundidade, eu tenho uma camada boa. Será que
a 10 metros de distância, um outro furo vizinho, eu não vou ter 10 metros, então eu tenho uma projeção de uma camada de solo de 6 indo para 10, e eu consigo fazer uma cubagem daquele meu material, mesmo que de forma expedita. E isso me dá a possibilidade de elaborar um projeto básico com um maior embasamento. E aí eu evito erros, né, ou sucessões de erros no desenvolvimento das demais fases do projeto. Joia! Agora vamos para a sondagem SPT. Pô, a sondagem SPT, eu consigo fazer tudo isso que a sondagem Atrado, né? Eu consigo todas essas informações que a sondagem Atrado me deu, e eu consigo ainda identificar a resistência do meu solo por meio do NSPT. O NSPT, só para vocês se familiarizarem ou relembrarem, se eu tenho, digamos, um solo, digamos que aqui é uma camada de 1 metro, 2 metros, o ensaio SPT ele é realizado de metro em metro no solo. A ideia é, eu abro um furo, esse furo nos 55 centímetros iniciais é um solo de descarte, vamos entender o contexto de metro em metro, tá? Então, naqueles primeiros 55 centímetros do meu metro inicial, eu descarto, sobrou 45. Esses 45 são passíveis de amostragem. Eu vou subdividir em... Ficou pequenininho, deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Então, vamos dizer que esse daqui é meu metro. Nos meus 55 centímetros, eu simplesmente vou descartar esse solo. Eu estou avançando a perfuração, avançando a minha análise. E eu vou dividir essas camadas aqui inferiores, dividir na cabeça. Na verdade, é uma haste que fica aqui em cima, a gente crava com um gizinho 15, 15, 15. E eu sei que ela vai entrar à medida que esses risquinhos vão chegar na cota do furo, beleza? Então, à medida que esse meu amostrador, vou colocar aqui rosa, à medida que esse meu amostrador ele vai avançando 15 centímetros, perceba que o solo ele entrou para dentro do amostrador. E eu anotei na minha planilha ali, opa, 10 golpes para penetrar os 15 centímetros iniciais. Vou agora cravar ainda mais. O que é o ainda mais? Os próximos 15. Opa, mais 10 golpes que eu precisei, né, bater aqui na haste, de forma padronizada, com peso padronizado, com lançamento a uma altura padronizada, para ter uma energia de cravação padronizada. Então aqui já foi 10, aqui já foi 10, e opa, aqui os últimos 15 centímetros foram 8 golpes. O meu NSPT ele é correspondente à soma dessas duas últimas camadas. Ou seja, o meu NSPT é igual a 18 golpes. E esses 10? Esses 10 a gente descarta. Tem uma lógica, por que isso é feito. Então, não é simplesmente descartei porque não serve. Na verdade, serve para algumas informações, principalmente você saber a qualidade do avanço daquela fundação, da cravação, do avanço do ensaio. Então tem toda uma teoria ainda por trás daqueles 10 iniciais que são descartados. Por quê? Então percebo que por meio dessa resistência, desses números de golpes, entendam isso como uma resistência do solo, eu consigo fazer diversas inferências e ainda associada à tipologia de solo que eu vou obter aqui dessas camadas, porque essas amostras, esse solo, ele vai ser retirado para que esse amostrador ele é retirado e a amostra fica dentro dele, a gente consegue abrir, tirar, identificar, consegue identificar uma estrutura física daquele meu material ao abrir o amostrador, então é bem interessante. E a gente segue com o processo para os outros metros, 2, 3 e assim vai. Bom, só para vocês entenderem um briefing aí, um resumo do que é a sondagem SPT. Então, basicamente, vocês estão vendo aqui na tela, né? Deixa eu limpar isso tudo aqui também para ficar mais fácil da gente enxergar. Vocês estão vendo aqui na tela, né, um conjunto de operários, né, de
sondadores, o uso do tripé de amostragem, o tripé de sondagem, então isso é normatizado. Nós temos aqui uma bombona, um barril de recuperação, a gente tem aqui uma motobomba. Percebo que tem uma mangueira saindo, um mangote saindo da bombona, passa na bomba e esse mangote ele alimenta esse trépano de lavagem, que é um T de lavagem, tem uma alça ali em cima. Percebo que essa mangueira é acoplada a um tubo vazado, e esse tubo vazado está lá dentro da terra. Então a água, o que a água vai fazer dentro desse processo? A água sai da bombona, passa na bomba, pega pressão e entra para dentro do trépano, entra dentro do tubo vazado e entra lá dentro do furo e lava o furo e traz a amostra. E fica nesse processo recirculante até que a cota de amostragem seja atingida. Então é uma metodologia de amalgar o solo e possibilitar o avanço daqueles 55 centímetros de uma forma rápida, eficaz. Obviamente, dentro dessa bombona a gente consegue obter informações importantes. Isso é muito legal. Por quê? Porque solo sobe ali, mesmo que seja misturado com água, sobe muita informação. E a gente faz o ensaio realizando ali a coleta, né, de todas as informações. E olha só, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem bacana. Aqui é uma imagem bacana, deixa eu salvar. E aqui eu vou importar essa imagem aqui para vocês. Olha só, isso daqui é uma imagem do amostrador. Percebam que ele é um amostrador bipartido, esse daqui é justamente a sapata de avanço, mas olha o solo aqui dentro. Quer ver um outro... Olha, esse daqui é maravilhoso. Daqui, eu queria mostrar para vocês. Olha só que interessante, quando eu faço de ainda é possível ver as estruturas do solo. Olha como que a gente tem aqui um solo, isso daqui está quase que um saprólito de gnais. A gente tem então todo esse solo sendo introduzido aqui para dentro desse meu amostrador e a gente consegue identificar a estrutura de formação desse solo. Isso é muito legal. Bom, voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver se tem alguma informação bacana. Bom, eu acredito que uma vez que nós tenhamos essas informações básicas, número de golpes, nós temos a estrutura do solo, tipo de solo, uma caracterização geológica possível, a gente pode pegar essas informações, esse meu material do amostrador e realizar alguns ensaios como granulometria. Esse solo ele acaba sofrendo um amalgamento, né, que na verdade a gente acaba danificando a estrutura, porque devido à pressão da amostragem da cravação desse meu amostrador, o solo ele é compactado ali dentro, então eu não posso fazer ensaios com amostras, considerar ele como amostra indeformada, seria ensaios para solos amalgados, solos revolvidos, como compactação, LLP, LL, LP, granulometria e outros ensaios passíveis, desde que você tenha a condição de extrair a quantidade suficiente de amostra. Bom, pessoal, aí fica aquela discussão. E aí, qual tipo de sondagem ela passa a ser mais interessante? SPT ou ST? Vai depender da sua necessidade. Se tratando de necessidade de análise ou identificação da resistência do meu solo, ou que seja uma identificação, uma realização do ensaio expedito para análise de estabilidade de talude, no qual eu posso fazer uma correlação com os parâmetros de NSPT. Então, NSPT nós temos diversas técnicas que associam ou correlacionam aquela resistência, aquela tipologia de solo a uma determinada propriedade, como ângulo de atrito, coesão, modo de elasticidade, tudo isso a gente consegue fazer essa correlação e, obviamente, isso daí eu ensino lá no curso. Então, essa correlação para ensaios expeditos é muito importante.
E eu consigo também identificar, que é largamente utilizado, qual que é a resistência do meu solo, a compressão, a ruptura, por meio de metodologias de correlação entre o NSPT, tipologia de solo, e essas informações que eu falei para vocês. Bom, pessoal, eu espero ter mostrado para vocês um pouco do overview, né, de fato, do que é esse grande campo aí da sondagem SPT. Eu tive uma empresa de execução de sondagem SPT durante muito tempo, então eu tenho muita experiência aí para poder compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, deixa aí um comentário, vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.